galera do canal. Estamos aqui gravando nosso primeiro podcast piloto do canal Sem Saída. E apresentando André Andrade, conhecido como Buzelli. João Andrade, conhecido como João Andrade. E Nosso pai do João Andrade. Conhecido como Paco João, não mentira. É pai do João, depois que nasceu, veio pai do João. nosso patrocinador aí, Luciano. Tá abrindo a porta pra gente fazer esse projeto. E explicando basicamente o canal, o que a gente vai querer tratar. Além de levar informação para a galera mais jovem, voltado para tecnologia, jogos, a gente vai falar de filmes, algo mais de entretenimento, mas o objetivo principal é levar conhecimento para a galera. Porque, né, hoje em dia tem muito daquele preconceito, negócio de filme, negócio de jogo, menino tem que estudar, menino tem que... Mas não é só isso, sabe? Não? Tá certo. Na verdade, na minha época, eu nunca fui muito ligado a jogo, mas eu sempre embarquei porque meus amigos eram, meus primos eram. Uhum. Mas eu comecei na época do Atari. Que hoje ainda existem, né? Jogos retrô do Atari. Depois veio pro Odyssey. Não sei se vocês lembram do Odyssey. Eu já vi falar muito dele. Muito, que tipo assim, naquela época já era uma tecnologia extremamente avançada, né? Uhum. Aí as coisas foram crescendo, né? O mercado de videogame foi crescendo. E aí passou pro Master System. Vocês lembram do Master System? Master System, eu lembro. Nossa, época do Super Nintendo ali, né? Isso, aí o Super Nintendo ele veio para revolucionar o Master System, Mega Drive, aí depois o Mega Drive veio para tentar acompanhar o Super Nintendo, mas não conseguiu. Apesar do Mega Drive, que é posterior ao Master System, né? Ele veio depois, foi muito bom, mas ainda não chegava no Super Nintendo. Na verdade, o Super Nintendo sempre foi considerado o melhor, porque a gente trabalhava no sentido de dos videogames de como é que é o nome daquele negócio que tinha Fliperama. Então esses jogos de fliperama tinham no Super Nintendo. Uhum. E o fato de ter nesse Super Nintendo fez com que o Super Nintendo fosse sempre considerado o melhor, né? É mais ou menos, né? É igual o que acontece hoje com o PlayStation. Veio o 4, o 5, hoje tem o 5, né? Tem o 3, mas todo mundo fala que o PlayStation 2 foi o top ali. Depois, acho que o único que conseguiu competir com o Super Nintendo foi o PlayStation 2. Antes disso era só o Super Nintendo. A Microsoft chegou a fazer o primeiro Xbox, mas não chegou nem perto do PlayStation 2. O Xbox saiu primeiro que o Play 1, não foi? Eu acho que eles saíram praticamente juntos. Acho que foi o período de um ano e meio. Porque era bem avançado também, né? Porque, tipo, o Play 1, ele era um jogo pra você jogar, que tinha na época, Mario, que era o que rodava. Porque Play 1, você tentava usar... Por exemplo, hoje, se você usasse YouTube no Play 1, não rodava. Você baixava o YouTube e não baixava mais nada. Mas o PlayStation 1 hoje, na época ele era avançado, só que hoje ele é muito ultrapassado. Mas é bom pra ter nostalgia ele. Tem gente que vocês estão falando de nostalgia do PlayStation 1, eu tô falando do Atari. Eu sempre quis ter um Atari, sempre quis comprar um original, só que tá... Hoje é caro? É caro porque virou um original mesmo, é peça de colecionador. O pessoal que tem até medo de jogar pra não degradar ele. Estragar, né? Pois é, na nossa época, apesar de ter esses jogos, Mega Drive, a gente gostava de jogar, mas preferia ir pra rua, jogar um futebol, clube era muito, entendeu? Hoje eu vejo que as coisas mudaram muito. Hoje, se deixar, às vezes, o João fica 12 horas seguido num jogo, né? E eu vejo que tem muita gente que ganha dinheiro com isso, sendo jogador profissional, né? Demais. Fala pra gente aí como é que isso mudou, o que aconteceu com o mercado para se tornar jogador profissional de videogame, você entendeu? Por que hoje não é muito o caso do João. O João ainda prefere, dá para perceber que ele prefere as relações de jogar bola, ir pro clube, ele prefere, mas o fato de estar aquele contato direto pelo fone de ouvido com um cara que tá amigo, tá lá em São Paulo, outro que tá lá nos Estados Unidos, faz com que o pessoal fique ali 3 dias, 2 dias jogando. Desde que começaram a colocar, acho que VoIP, que é o sistema de Voice over IP, que no caso é comando de voz no jogo mesmo,
Praticamente em questão de distância, acho que já não faz mais diferença. Que eu posso estar aqui, eu jogo com o pessoal dos Estados Unidos sem problema nenhum, o pessoal de São Paulo. Aí tirou muito aquela necessidade de presença, mas... Eu acho que hoje em dia muitos jogos, tipo os mais recentes, estão sendo muito fabricados para poder fazer a pessoa viciar. Tem muitos jogos que fazem, tipo assim, o sistema de remuneração no jogo ser muito complicado pra pessoa ter aquele... Assim, tempo. Tipo, tem um jogo que eu costumo jogar muito chamado War Thunder, que muita gente critica o modelo de jogos deles, porque é muito difícil você avançar no jogo, mas quando você avança, é que o pessoal fala que qualquer coisinha que você ganha no jogo, você tem aquela alegria, mas aí daqui uma hora você tá com raiva de novo do jogo, porque você tá passando raiva de novo, mas qualquer coisinha você quer voltar. E muito jogo hoje em dia é feito desse jeito. Né? E é uma causa assim, mexe com o psicológico da pessoa. Né? Demais. Mas e você, JJ Ruralista? Inclusive quando você falou que os jogos foram feitos para... Alguns jogos são feitos para viciar. O Fortnite, um exemplo do Fortnite, acho que foi em 2018 ou 2019, ele foi denunciado. Denunciaram a Epic Games por ter feito o Fortnite como um jogo de vício. É mesmo? Hoje em dia tem muito disso, porque foi o que você falou. Tem a pessoa que mesmo jogando, igual o perfil do João, mesmo ali gostando de jogo, mas ele prefere um convívio social. Eu também sou assim, eu gosto bastante de jogo, mas se tiver algum churrasco, um passeio, encontrar com os amigos pessoalmente, eu prefiro. Mas não é toda pessoa que tem essa mentalidade, infelizmente. Sim. Então tem gente, e vem crescendo por causa da tecnologia, que a pessoa literalmente perde a vida por causa do jogo. Tipo, já vi muita gente reclamar de jogos de RPG, tipo LoL e Dota, que são jogos bem... Eu diria que o LoL é tipo o jogo mais famoso no mundo no momento. League of Legends. Que tem gente que fica jogando aquele trem sem parar mesmo. Vicia muito. Vicia muito pra poder... esses jogos de... Mas assim, porque quem costuma jogar esse tipo de jogo é a pessoa que já é mais pro lado geek, por exemplo, que já tem uma paixão maior por esse tipo de jogo. Lado mais nerd, né? É que, tipo assim, um CSGO, jogo por de exemplo... violência, esse jogo? É jogo de fantasia. Não é tão violência, porque tem... o LoL é a questão de... Tem 3... eu não sei se é 3. São 3 caminhos, né? 3 caminhos. E tem aquelas torres. Lembra do Clash Royale? Lembro. Então, Clash Royale... tipo Clash Royale. É parecido com Clash Royale, só que um jogo se passa... Num mapa num maior. mapa, bem maior, e você escolhe os personagens que você vai usar. Todos têm um poder diferente, né, e tal. E o objetivo do jogo é você quebrar as torres. Aí você quebra as torres matando seus inimigos. Aí, quando você quebra... São 3 torres? São 3 torres. 3 torres, quando você quebra as 3 torres, você ganha o jogo. Só Mas que... se você quebrar... igual o contexto do Clash Royale. Se você quebrar o... Nexus, o nome da torre? Nexus. Nexus, da torre principal. Se você quebrar ela, você ganha o jogo. Mas... Não, é igual ele falou ali de violência e tal, matar os bonecos. Só que o LoL, ele, como é um jogo fantasia, ele não tem aquela exposição igual um jogo de tiro, um Battlefield, um Call of Duty, que é mesmo de tiro, é um cenário de guerra. Fortnite também é de tiro, né? Não, mas Fortnite ele tá muito mais pro lado de fantasia. Os É. personagens são Free Fire tá um mais pouco fantasia. acima. O conceito do jogo é o mesmo. Você tem que conquistar ali, né, evoluir seu boneco para combater com outros jogadores. O que for mais forte, eventualmente vai ganhar daquele outro e levou a partida. Sim. Mas o problema, e isso eu acho uma tecla importante da gente bater, porque tem os dois lados da moeda. Tem a galera que fala que o jogo de tiro pode influenciar o menino a ser mais violento, que é um caso que pode acontecer, mas também tem um lado que não é isso. Hoje em dia, no jornal, se você parar para ver televisão, você vai ver coisas muito piores do que um jogo pode transmitir, sabe? Então tem que ter essa balança, até mesmo dos pais educarem os filhos. Porque eu lembro, pelo menos da minha época, ainda tinha muito preconceito. Eu mais novo, minha mãe brigava comigo direto. A época do Battlefield 4, no geral. Nós jogava junto, só que minha mãe brigava comigo direto. Não sei o que, vai caçar isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Pois é, tem essa parte de não vai te levar a lugar nenhum. Tem a parte de quando você tira do filho, ele fica mais nervoso, mais agressivo. Você percebe que ele não fica do mesmo jeito, muda um pouquinho a personalidade. Né, que ele ficou nervoso, atirou do jogo, fica 3 dias sem o jogo e começa parecendo vício mesmo. Fica... abstinência.
Mas tem lá também que eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, que é a respeito da monetização financeira. De ser jogador profissional. Eu já ouvi entrevistas de jogadores profissionais que ganham muito dinheiro. Eu ia falar isso agora, pai. É que quando você falou na questão que não leva a lugar nenhum, tem muitos jeitos de você provar. Eu não conheço muito o contexto do CS, Battlefield, COD, porque eu não acompanho muito os campeonatos. Vou falar dos que eu acompanho. Free Fire e Fortnite. Só um minutinho. Fala, papai, o que é CS, Fortnite? Eu não sei o que é isso. Battlefield Battlefield é a série de jogos da EA, que é de tiro, é mais realista, com veículo e tudo mais. O COD é basicamente um mais realista, só com arma. E o Counter-Strike é um jogo mais antigo, que veio dos Counter-Strike 1.6, agora veio pro Global Key. Desde a época de Lan House. É da época antiga. São abreviações. bem antiga. E é um dos jogos mais jogados do mundo até hoje. E que eu saiba, é um jogos que é igual Free Fire, você precisa jogar bem para poder participar de campeonato. Ontem teve final de campeonato, não lembro quem ganhou. Mas foi... muito dinheiro. É Ganha. muito dinheiro. Você perguntou como que funciona a monetização. Ganhar dinheiro com isso, os caras estão... Pois então. É tipo, competição normal. Você ganha, quem chegar por último vai ganhar mais prêmio. E tipo assim, muita coisa que fez ajudar foi a questão do YouTube. O pessoal começou a dedicar muito Twitch pra jogo também. no YouTube. Que você vai fazer jogo, por exemplo, atrai muito pessoa jovem, então no YouTube que você ganha... Quanto mais pessoas veem seu canal, mais dinheiro você ganha por causa da propaganda, então começou a chamar atenção. Aí eu entendo, eu só não entendo o jogador, né? Então, tentar te ensinar. É patrocínio, Ó, tipo, você vamos tem- supor, igual eu tava falando. Eu não conheço muito sobre o campeonato do Battlefield, CS e COD, mas do que eu saiba, Fortnite, igual você falou que tem algumas pessoas que acham que não vai a lugar nenhum. O único que teve até hoje foi a World Cup de Fortnite. Foi um campeonato que participaram, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, no dia da final do campeonato, durante o campeonato, dos que passaram, que foram para os Estados Unidos para jogar o campeonato presencialmente, foram 100 jogadores, que o último colocado, o último até os 25, até o colocado 25, 25º, ganhava 50 mil reais, 50 mil dólares. Do último até o 25º E tudo ganhava do 50 mesmo mil estilo de dólares. jogo. Sim. Um contra o outro. Só que Aí o o primeiro que ganhava 3 muda? milhões. O que muda de um para o outro, vamos dizer? É o público. Hoje o público ele consome bastante. Então, por exemplo, um cara que grava vídeo no YouTube, sei lá, ensinando a cozinhar, ele não tem o público dele não é tão grande igual o público de jogo. Por causa das crianças. Hoje em dia o público é um público mais jovem, que é os meninos que vêm vindo. Ou seja, tá tendo um grande número de consumindo aquele produto que é o vídeo do jogo, sabe? Aí que a pessoa cresce, ela faz contrato com a Twitch, que é uma plataforma de live. O número de seguidores. Agora eu vou ensinar como é que faz para passar dessa fase aqui. Aí Tem você vai ali, muito aí ele disso. vai jogando, falando e mostrando. Tem muita gente que ganha dinheiro não só com o jogo online, mas com o jogo que tem uma história, que você zera o jogo, né? Não é o jogo online que você vai ficar ali jogando com outras pessoas. É um Os mais jogo... famosos é o... The Last of Us. God of The Last of War. Us, God of War. Mas um que saiu de moda agora, que eu jogava no Play 3, é o Injustice. Injustice também é muito... Nossa, eu jogava e eu gostava Injustice muito é de o- jogar. É jogo de É o luta. Injustiça. É isso que eu ia Sabe falar. da DC? Não, é muito bom. Nossa, eu Mas, jogava enfim. com meus amigos desde 2000 e pouco. É, Desde eu- 2011 até Mas 2017. o que eu não entendo, 16. quer dizer, eu entendo, eu só acho difícil de explicar. Por exemplo, foi feita as Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro. Aí toda aquela área a área olímpica ali, né, o Parque Olímpico, né? Aí foram muitas coisas que ficaram para utilização pós-Olimpíada. Sim. Mas durante as Olimpíadas, né, um marco no Brasil. Então a gente entendia que aquilo ali fosse encher e lotar, e o que foi um sucesso realmente as Olimpíadas. Mas depois, cara, eu fui passear com o João, com a mãe dele no Rio de Janeiro, passei lá e estava tendo essa competição de jogos, videogames aqui no Parque Olímpico. Tinha 5 vezes mais pessoas do que nas Olimpíadas. Você entendeu? É isso que eu não entendo, é de onde vem essa galera, é muita gente. É um mercado muito grande, você entendeu? E às vezes é porque a gente participa através do filho, né? E aí eu vejo esse número de pessoas lá participando de jogo, porque lançam jogos, lançam plataformas, lançam um monte de coisa e cheio de gente.
Então é um Ele mercado deve muito ter- grande. Não sei se era Eu acho que pode ter sido campeonato não sei se mesmo. foi Deve eu ter não sei, sido. né? Pra lotar mais que as Olimpíadas. Eu Não, acho. lotou tanto que não tava tendo jeito de andar. Eu falei, gente, o que será que tá acontecendo? Não era o aí? CBLOL, não? E aí a gente Era o tava- CBLOL? CBLOL acho que foi no Rio. CBLOL foi no É porque Rio. eu acho que CBLOL. CBLOL é tipo o Campeonato Brasileiro de LOL, se não me engano. Os caras criaram É, um ele foi no Rio campeonato mesmo, foi no brasileiro. Eles É, criaram pois um campeonato E brasileiro. é, tipo assim, é pro jogo. muita empresa essas empresas de jogo, tipo. Em que ano que foi isso? Eu Fabrica- vi isso no jornal depois, à Ah. noite, porque nós passamos lá. Na época só a Dina morava lá. Que a gente foi e a gente passou lá, mas a gente não sabia. À noite que a gente foi ver no jornal. Aí foi matéria do Jornal Nacional, a quantidade de gente. E eu não compreendia. É porque é um público, Luciano, porque- que hoje em dia é muito grande. E é mais fácil você ser fã de jogo, porque jogo você pode jogar no computador. Muita gente chega do serviço cansado, vai jogar um jogo, aí ou então vai ver vídeo do jogo, o jovem gosta disso. Esporte é algo mais assim, pra pessoa gostar, ela normalmente quando você pratica uma coisa, você costuma gostar mais dela. Você não vai ver tanta gente praticando essas maioria desses jogos olímpicos aqui no Brasil, pelo menos. Sim. Futebol, por exemplo, deve ter lotado demais na época da Olimpíada. Mas, por exemplo, vai colocar um rock, por exemplo, não vai ter tanta gente. Agora, jogo no mundo inteiro, o pessoal chega do serviço, É. vai jogar, então é mais fácil você se apegar a um jogo do que a um esporte. Por isso que eu imagino que E tem hoje em mais dia, gente. com a tecnologia também, facilitou bastante. Antigamente era difícil você ter um acesso e criaram hoje em dia também uma rede. Antigamente era assim, você jogava um jogo, você tinha lá seu videogame, o seu computador, mas você não tinha uma comunidade por volta daquele Uma jogo. comunicação entre pessoas. Aí hoje você entra num jogo para jogar online, você tem toda uma comunidade, uma rede de pessoas que joga aquele jogo e que você tem acesso. Ali você faz amizades, eu mesmo tenho amigo de São Paulo, do Rio, então vai criando um vínculo ali e vai só aumentando, só aumentando, só aumentando. Quando assusta, tem muitas pessoas reunidas num lugar só para prestigiar uma competição, um campeonato que E, seja. Thiago, quando você tocou no assunto agora de comunidade, e uma coisa que se eu tivesse o direito de mudar no cenário dos jogos, que hoje os que eu tenho acesso é Fortnite e Free Fire. Se eu pudesse mudar uma coisa no cenário dos jogos, seria a comunidade. Porque hoje, por exemplo, se eu for olhar a comunidade de Fortnite e do Free Fire há 2 anos atrás, ou então 1 ano atrás, talvez em janeiro de 2020, era tão tranquila, cara. Você jogava Fortnite, Free Fire pra brincar e ninguém te zoava, tá ligado? Você não tinha... Você não tinha o peso da consciência que você tem que jogar bem. Se você não jogar bem, você vai ser... Todo mundo vai ser tóxico com você. Isso existe? Muito, Existe. É o Então termo você tá jogando ali, uma pessoa que não te conhece, jogou mal, o cara fica te zoando. Vamos Tem um supor, bullying, vamos supor. bullying de Tem um- videogame? Sim, vamos supor. Tem um termo pra isso, chama tryhard, que é o tipo de Exato. pessoa que dá a vida Pelo pela jogo. partida, Pela mesmo, por partida. exemplo assim, você tem partidas Joga uma competitivas partida e não casual. competitivas. Quando é não competitivo, você joga sem valer, o pessoal chama de patente. Quando você joga competitivo, vale patente. Ou seja, se você ganhar, você sobe, se você perder, você cai. O pessoal que é tryhard, eles vão até as partidas não competitivas e eles dão a vida no jogo. Eles jogam aquilo lá como se dependesse daquilo pra sobreviver ou morrer. E se você não joga bem, eles ficam bravos, xingam. Isso é muito comum. E pai... Como é que você lidar com tem... isso? Hã? Como é que você lidar Eu com não isso? dou tanta bola, porque assim, eu acho isso uma coisa que é muito zoada. Porque, vamos supor, eu não sou o melhor jogador do mundo de Fortnite, de Free Fire. Eu não jogo tão bem. Eu não sou um jogador bom. Porque, e tem vezes que, vamos supor, eu tô jogando lá Fortnite tranquilo, aí vamos supor que eu tô jogando competitivo, tô jogando valendo patente. No caso seria a arena do Fortnite. Aí eu tô jogando, aí eu mato um cara que jogou mal contra mim. Aí eu posso estar jogando no teclado e mouse, o cara vai entrar e vai falar que porque hoje tem um E como é que ele preconceito fala? no Ele fala Fortnite. pelo fone? Pelo ou ele fala- fone. Pelo fone. É o sistema de comunicação do É o jogo. famoso Ele voice. fala- fala o quê? Ele fala assim, que hoje na comunidade Fortnite, o Fortnite ajuda os players de controle. Sim. Eles botam uma mira melhor, uma mira... É uma assistência de mira. Assistência de mira, exatamente. Assistência de mira, que no caso no Fortnite é o L2. Aí, eu posso estar jogando no teclado e mouse, mas tem um cara de 12, que o L2 só funciona em AR ou de SMG. Mas tem um cara de 12 ou então de sniper, o cara vai entrar, vai me adicionar, aí ele entra em call comigo pra falar,
Cara, você é muito ruim, meu Deus do céu, você não sabe jogar Fortnite, para de jogar seu controle, seu ruim. É sempre assim. Mas infelizmente isso vem eu não presencio tanto, sabe? Porque eu não sei você também. Eu presencio todo dia. No CSGO. Ele entra só pra poder... Não, no CSGO, uma coisa Esse que eu cara parei... o que quando faz isso? Nada, ele só... Desconta a raiva. Ele só quer Desconta a zoar raiva. você. Ele é um tryhard que não aceita perder. Se ele perder, ele vai ficar com raiva. Okay. Aí ele vai perder ponto e vai começar a te xingar muito porque... ele perdeu Infelizmente é o lado podre. Se tipo, você não for bom e ponto. topar Você com não um for cara... bom, você não joga. Top, mas que, né, fica estressado ali, infelizmente pode acontecer que ele vai te xingar e vai te zoar. E dependendo do lugar, você vê muito racista. No CSGO, por exemplo. Muito. No CSGO, por exemplo, eu já reparei É um ambiente muito. tóxico, Isso então. já aconteceu comigo. Eu já reparei já que aconteceu no comigo. CSGO, no Brasil, costuma ter brasileiro também, mas sempre que eu pego algum argentino, principalmente argentino, É bem boludo. ele sempre. Que a gente, quando é legal a gente chama de manito, quando é chato a gente chama de boludo. Mas, tipo assim, eles chegam, se você faz alguma coisa, eles simplesmente começam a te xingar, chamar você de preto como se fosse uma ofensa, Sim. chama de macaco, e xinga assim de graça. gratuito. Você pode estar no mesmo time que ele vai te xingar, assim, de graça. E é muito mais do mesmo time do que time oposto. Não, e é no muito. Free Fire... Argentina é... Não. Argentina é só você falar com o cara assim, pô, quando você ganhar 6 copos, você conversa comigo. Não, eu sempre falo. Cara, deixa aí, deixa eu zoar aí, ó. Não, Não, Vai cara, coisa legal. Libertadores aí que eu vou Mas o comemorar bom com você. também, ô, Zoa as Maldivas. é um É legal lado bom. as Maldivas? Não, Falklands. Que é as Ilhas Falklands. Se você xingar zoar as Falklands, que a Argentina tem uma raiva por causa disso, eles ficam Maldívia? puto. Não, acho que as Falklands, não é a Falklands que é da Argentina e a Inglaterra invadiu? Não, mas Guerra da Maldiva. Que é das Falklands. Não, acho que não é essa, não. Não é não? Eu costumo... Maldivas, não lembro. se é Não, essa Maldivas é lá pro lado do México. Pois é, mas existe uma guerra, né? Que a Inglaterra toma. Por isso que toda vez que a Argentina joga com a Inglaterra em Copa do Mundo, a Tem. rivalidade é terrível. É tipo né? o Brasil e o Tem. Uruguai, né? É tipo o Brasil e o Uruguai por causa da guerra da Cisplatina. Né? Mas no Brasil e Uruguai não é porque a Não é diferença, tanto, a diferença de futebol é tão grande, né? Com o Brasil e a Argentina já dá um páreo bom. Não, mas em termos o- de título não, mas Não, mas- de futebol. Mas o não. lado Filho bom, Atlético. o lado bom Eu também não, dessa, porque nós somos melhor, né? dessa evolução que tem vindo, esse ambiente tóxico tem acabado. É um processo longo porque é algo cultural. Nos jogos é algo cultural, que isso vem desde os primeiros jogos, que um ficava puto com o outro e xingava. Mas hoje vem tendo a diminuição através das denúncias. Um cara te... Tem como Mas fazer não, Tem. denúncia? mas... Você denuncia, Inclusive, o cara te coisa- xingou. O cara foi lá e te xingou na partida. Te ofendeu. Te ofendeu, te injuriou. Você vai lá, você tem como você abrir o perfil dele. Denuncia por comunicação abusiva. Você denuncia pra desenvolvedora do Da jogo. plataforma pra Epic Games. Não só pra Epic, Não, qualquer pra jogo. Epic, pra EA, Qualquer pra... jogo. Como é que é o nome da... Steam, Da enfim. Valve. Sei mesmo. Ele tem como você reportar essa pessoa que ela fez uma injúria. Aí, por exemplo, eu tô jogando com você, Toma te, samba? te xinguei. Sim. Aí eu vou lá e jogo com o João, xinguei o João. Eu vou lá e jogo com o André, xinguei o André. Aí vocês vão lá e o André manda denúncia, você manda denúncia, o João manda denúncia. O que a empresa A vai chance é olhar? maior de você ser banido. Vai olhar, a chance é maior, porque, ou seja, se tem mais de uma pessoa denunciando, é porque aquela pessoa Realmente. e antigamente, bania a conta. Você ia lá, denunciava, a pessoa tinha um número de denúncia, ia lá e bania a conta dela. Mas aí tinha a oportunidade de você ir lá e criar uma outra conta. Pois é isso que eu te falo, esse banir conta. O que isso tem de É porque... pra útil? impedir. Talvez você perde o quê? O dinheiro que você tinha lá? Sim, assim, ó, se você perde comprou, seus se créditos, você comprou tem o que começar do jogo... zero, Vai. porque você tem que ter uma punição. Por exemplo, É É um exatamente prejuízo. isso. Você levou um tempo pra conquistar aquele patamar Baita no prejuízo. jogo, você comprou Aí o começa do zero. jogo. Mas aí, antigamente, ainda tinha. Hoje em dia ainda tem. Tem essa oportunidade de você criar uma conta nova e começar do zero. Mas tem empresa que já está banido o computador. Ah, o caso do... Ela bane o computador. Tem- Então você tem pode, um você stream- pode Valorant. criar outra conta, Valorant você eu pode não sei fazer porque eu o não que sou muito for. ligado. Você pode fazer o que for, mas o seu Ainda, computador. ainda PC, tem né? como passar. Mas enfim, hoje as plataformas elas não estão banindo o computador. Então o jogador, a empresa
impondo isso, o jogador vai pensar 2 vezes antes, pô, vou xingar aquele cara, né? eu vou injuriar aquele cara por nada, vou perder minha conta, não vou poder mais jogar. E as empresas têm que começar a fazer mais isso, porque, por exemplo, acho que a Epic Games podia começar a fazer mais isso. Mas a Epic Games é uma empresa que, às vezes, ela é muito rigorosa, mas às vezes ela é muito desnecessária. Por exemplo, deve ter umas 2 semanas, não, deve ter um pouco mais, deve ter 1 mês e pouco, que eu tava jogando campeonato de Fortnite e eu não sabia disso, né? Porque eu nunca tinha tomado o aviso que as pessoas tomam, eu nunca tinha tomado. Eu tava jogando Fortnite, eu tava jogando campeonato, que não valia nada, só valia ponto mesmo, mas era um campeonato. Aí eu tava jogando e eu joguei com, o campeonato era de trio, de 3 pessoas, eu joguei com um trio, que joguei uma partida só. O meu amigo quitou, um cara do meu time quitou, no meio da partida ele caiu, quitou, Saiu. e o outro morreu no começo, e quitou também. Só ficou eu. Eu morri depois e quitei. Meu trio entrou, meia hora depois meu trio entrou, joguei com eles no campeonato, a gente foi bem no campeonato. A gente pegou um placement bom. Aí, deu meia-noite, eu tava jogando, né? Meu pai tava dormindo, só tava eu e meu pai em casa. Meu pai tava dormindo, meia-noite, eu tava vendo YouTube, aí meu amigo entrou no Fortnite e me chamou pra jogar. Falei, bora. Entrei, tava lá escrito. Final de sua conta- semana, tá, gente? Final de semana, Sim. meia-noite, só final de semana. Pra Sim. terminar. E aí, Sua conta... Na real, eu tava nas férias. ótimo. Sua conta foi banida por 2 semanas por... Aí tava lá, jogar campeonato com mais de um trio, mais de uma equipe. Só que, o que aconteceu? Eu já tinha ideia de que isso poderia acontecer. Só que eu joguei com outro trio, porque... Primeiro que eu nunca tinha tomado aviso. Aí eu pensei, pô, se meus amigos já tomaram, esse vai ser o meu primeiro aviso. Eu pensei por esse lado, só que depois eu pensei, pô, eu acho que eu nem vou tomar aviso, porque eu joguei com um trio. Acabou que a um cara quitou e o outro morreu e quitou no começo, essa partida nem vai contar. Que o cara, ele nem entrou na partida. Aí o outro morreu e quitou. Essa partida não vai contar. Eu saí e fui jogar com o meu trio. Aí a partida contou que eu joguei com 2 pessoas, eu fui banido por Tomou 2 uma samba. semanas. Tomou uma 2 sambinha. semanas. Eu não entendo como que eles sequer deixaram vocês entrar na partida, porque eles têm tecnologia pra ver. Sim, Essas exatamente. 2 pessoas aqui não já entraram, Podia ter já pelo entraram com menos outras um pessoas. aviso assim. Não, Podia não ter pode. pelo menos um aviso assim. Só que costuma ser algo automatizado também. Não sei, mano. mas eu acho que podia ter pelo menos uma vez assim. Você já jogou com esse campeonato com um trio. Deseja jogar mais uma vez com outras equipes? Sua conta pode tomar um banimento por conta desse feito. Aí você poderia, pô, galera, já joguei com um trio, não pode jogar esse campeonato. Vocês querem jogar outra coisa? Pronto. Eu acho que poderia ter Pra isso. poder banir o sujeito que tá fazendo injúria, difamação, ofensivo, você tem que ter denúncia. Mas pra jogar 2 vezes, ele te bane automaticamente. Automaticamente, Tem que dar uma exatamente. corrigida É nisso uma sim, coisa com que É Certeza. algo certeza. automatizado. Eu tô surpreso que eles simplesmente não Exatamente. seguraram a Nem- partida de começar. nem Não era nem deram pra ter um aviso, começado. Nem um Quando falou, aviso tem me que deram. Porque assim, eu já vi muitos outros jogos, tipo, tem um que eu jogo de Segunda Guerra Mundial, que se eu entrar, por exemplo, na partida do lado da Alemanha, sair e tentar entrar pelo lado americano, eu não consigo, porque lá fala, enquanto a partida não acabar, você não pode trocar de time. E é um jogo com um financiamento bem menor que o Fortnite. Então, se eles não têm essa tecnologia aí, foi sacanagem deles. Não, e ele realmente tomou samba, porque ele me chamou, olha aqui o que aconteceu. Ele tava escrito lá, banido por 2 semanas. E ele ficou 2 semanas. Eu fiquei de não sabia, eu criei outra conta pra jogar. Ainda bem que o jogo é de graça, não, né? acontece isso também direto. Eu já tomei ban em jogo, já, tipo, lá alegava que eu tava utilizando hack, que é trapaça. Caraca, o cara tá Só que- embaçado, hein? Né, Thiago? Mas aí foi lá e, tipo, chegou a denúncia pra mim, você tá banido. Me deram 30 dias. Eu desinstalei o jogo no meu computador. Eu desinstalei o jogo no meu computador. Me deram 30 dias de ban alegando que eu tinha usado hack. Então, é uma comunidade que tem que ser trabalhada em conjunto e tem tido avanço. Hoje em dia você consegue localizar um hack ou um cara que faz muita injúria, né, que difama a imagem dos outros com muito mais facilidade do que antigamente. Fica registrado, né? E sabe o Mas negócio? e aí, quanto tempo você fica jogando, se deixar? Se deixar? É. Nossa senhora, Pra que eu tomar- acho que igual você falou, umas 12 horas. 12? Não, mas assim, você
tem que colocar a questão... Entrou de férias hoje, seu pai te liberou pra você jogar. Quanto tempo você Liberou. Meus amigos não vão me chamar pra ir no clube pra fazer nada, né? Não sei. Vou ficar só... Não, se meus amigos não me chamarem pra fazer nada, eu estiver sozinha, se eu estiver em casa, com vocês lá dormindo, eu quieto, aí eu vou jogar umas 12 horas. E você? Também. Ah, eu não aguento isso tudo não. Eu costumo sair pra fazer exercício todo dia. Mas aí É vamos parte da lá. rotina. E as namoradas? Como é que fica nessa brincadeira aí? Que namorado. Porque tem a hierarquia da minha vida é primeiro Mulher. namorada, depois brincar, jogar bola, futebol, curtição, depois videogame, ir pra roça, pescar, fazer bagunça com a galera, jogar era 4. Hoje eu vejo que as menininhas jogam junto, hoje em dia eu vejo que as mulheres jogam tanto quanto os homens. Sim. É, mas sofre de vez em quando. Tem um pessoal que é chato com mulher no jogo. É, muito. Também tem preconceito com mulher no jogo? Tem. Não, a questão é, Hoje, todo jogo tem se a menina entra no jogo e vê que é voz feminina, já vem aquele monte de pedido de amizade. Os caras vai com sede. Ah, tá, mas aí vai no sentido gado. assim, né? Ah, gatinha, Não, namorada, então vamos É jogar. o famoso gado que a gente conhece. Gado não no sentido político, mas gado, tipo assim, o cara ouviu a voz da menina, manda solicitação de amizade direto. E tem isso, mas também tem outras coisas, que Tem não os é só tóxicos. isso. Tem também aqueles caras que é babaca, né? Até que é menos Ah, hoje em viu dia. voz de menina? É menos. O gado Bem é maior, menos. mas É. também tem. Esses dias eu tava vendo no TikTok. Mas não tem aí um preconceito, não. Preconceito. Preconceito mesmo. Eu tava vendo tava vendo um vídeo no TikTok, aí apareceu uma mulher jogando, uma mulher gravando a tela dela. E aí ela tava jogando CS ranqueado, que é um modo no Free Fire. Começou a jogar, mandou um oi. Oi, galera. Aí depois ela mutou. Aí um cara, ele não tá fazendo nada, ele só tava lá. Pô, cara, tem uma menina, vamos zoar. É o típico babaca. Ele ligou o microfone e falou: sai daqui, menina, vai lavar panela, vai lavar louça, vai limpar roupa. Tem Desse essa. jeito? Eu tem uma vi galera o que é vídeo, assim. eu fiquei de cara, velho. Mas por sorte, a maioria, Demais. quando vê isso, expulsa, cara, fala mal. A não ser que esse cara esteja com algum amigo na partida, que no competitivo, pra você expulsar alguém, você tem que ter 4 votos. Se ele tiver com a pessoa lá, já não dá, mas normalmente já é expulso de primeira. Acontece, Mas é só Lu, mas CS, hoje em né? dia é menos. Aí eu vejo isso já como uma pessoa que tem problema psicológico. Não, porque eu já vi o João jogando com uma amiga. E ele gosta demais de jogar com a amiga. As amigas dele gostam de jogar com ele. Por que um cara... Quer dizer, um camarada desse que é agressivo com a menina num jogo, quando ele arrumar uma namorada, vai bater nela. Também acho. A falta de... Mas igual eu falei, a Eu nem sei, comunidade, ela tem... É que tem pessoal que é corajoso por trás do monitor corajoso, mas pessoalmente não tem coragem. Sim, A maioria- os gatilhadores, né? E- Gatilhadores É, de exatamente. Usa abusadores. o poder do anonimato da internet. Na época de Lan House, se você xingasse o cara, era porrada na hora. Era Sim, briga, na mano a minha mano. época, né? Você tá ali, na minha época já é um fliperama. É, Tira onda ali. tirou onda, Se o cara tirou onda, vai tomar porrada na frente e vai. Agora na internet, você chega lá, tu xinga os outros de preto macaco, chama a mulher de puta. Vai ficar por isso mesmo. Você toma uma denúncia ou outra, você Só vai que a lá. comunidade tem sido também menos tolerante, isso é fato. Bem menos, O cara bem entrou menos. na partida, tem uma mulher, ele ofendeu, você pode ter certeza que aquele cara não vai jogar naquela partida. Os caras vão expulsar ele. Você também, viu, velho? Se você vê um cara maltratando uma menina... Lógico, o mas problema é que esses nos caras- jogos que eu jogo, Fortnite, Free Fire, não tem como fazer isso. Isso é no CSGO. CS, Valorant é também? Valorant tem como, Battlefield. Valorant. Agora, Fortnite, no caso Free Fire, você puxa um CS ranqueado, você tá jogando, o cara começa a xingar, você vai ter que aturar até o final ele xingando e falando bosta. Mas hoje em dia tem. Aí vem a denúncia e tal. tem é um jeito todo. de se proteger, né? É um jeito de se proteger. Tem juridicamente também É. tem. Outra coisa Se que você eu- praticar injúria, difamação, tá tipificado, Código Penal. eu Independente, sei lá, se você tem como localizar o IP do sujeito... Acho que a pior Você coisa que pode você faz é acionar dar a atenção pra justiça. esse cara. Ô, pai, Dá atenção pra ele, pra um cara que faz esse tipo de coisa, fala assim, não, o cara é tóxico, multa o microfone dele, finge que ele não existe e foca na diversão, não vamos perder tempo com... Isso, Pois é, mas e nas escolas hoje? Vamos sair um pouquinho do jogo. Nas escolas, porque na minha época tinha. Na minha época, existia e não era tão punido porque gerou-se, a partir dessa época, filmes de bullying, leis, né? Aí você vê que tem novela, filme, você tem muitas coisas para poder falar contra o bullying, né? Mas existia, na minha época existia sim. Só que tanto o adolescente quanto
talvez a criança é mais difícil porque estou falando de cunho, experiência pessoal, né? Como eu fui fazer judô muito cedo, né, e eu fiz judô na UZIPA, eu entrei com 7 anos. Hoje os que estão lá dirigindo a UZIPA treinaram comigo na época, né? São excepcionais professores, mas na época eram alunos como eu, né? Diferença de idade aí de 5 para mais, 2 para menos, mas é pouco. E a gente aprendeu no judô, naquela época, que se a gente visse um mais velho ofendendo ou maltratando o mais novo, a gente era treinado para chegar junto e falar: ei, o que você está fazendo aí? A gente tirava a satisfação e o cara sabia que a gente era do judô. O judô da UZIPA daquela era, se não o mais famoso, o melhor do Brasil. Era o melhor do Brasil. Daqui da UZIPA saiu campeão, 3º lugar em Olimpíadas, vários atletas que foram para as Olimpíadas. Mas a gente tinha alguns atletas aqui que eram respeitados no Brasil todo. Onde chegava para competir, o ginásio parava. Então tinha isso, tanto no Colégio São Francisco, que é onde você estuda hoje, como também tinha nas escolas públicas. Existia o bullying, mas existia a repressão por nós mesmos, que a gente aprendeu assim, nós somos educados assim no judô. Mas hoje eu não vejo... Será que na escola hoje, depois de tanta publicidade, propaganda, ainda existe muito aquele bullying de ofender o gordinho? Existe. Ou ofender aquele que tem mais dificuldade de aprender? Ele sofre esse tipo de bullying até hoje. E não é pouco, viu? No Colégio São Francisco tem? No Colégio Teve demais, na minha época teve demais. Pai, eu não sei se foi no Colégio São Francisco, eu acho que foi na Criativa. Um menino se suicidou. Mas como é que você sabe? Ah, não, você sim. Sim, foi no Criativa. Giovana, foi na Criativa. Foi na Criativa. Um menino, ele se suicidou porque ele sofreu muito bullying pesado mesmo. Mas como é que a gente sabe? Isso aí tem que A ter Giovana, minha informação. professora de português. Ela falou. Ela dava aula lá? Eu lembro de ter ouvido isso na eu época. acho que não foi ela que dava aula, acho que foi... Não tenho certeza se foi ela, mas eu acho que foi um amigo dela que falou pra ela. Porque tem os dois lados da Poxa, moeda. não tenho certeza. Tem a pessoa que faz a zoação com o garoto e tem dois tipos de pessoa. A pessoa que bota pilha na zoação, tipo assim, o menino reclama e fala: aquele ali é fresco, não sei o quê. É igual a gente era antigamente. Zoava um outro, resolvia ali na hora, mas tava tudo bem. Mas tem também o lado da pessoa que sofre, né? Fica então ali. Vamos entrar numa perguntinha agora para os três. Um vai responder cada vez. Aí já. Na minha época, como eu disse, por fazer judô, por já ter um porte físico maior, mais forte, mas a gente aprendia na época que lutar só dentro do tatame. Mas ninguém arriscava muito, não. Você entendeu? Aquela turma ali, a turma que, compete todo final de semana, é bruta. A gente era bruto, que não treinava 4 horas por dia com o kimono dessa largura. Então, não existia briga fora do tatame. Era luta de judô. A gente aprendia a se defender. Ponto. Mas a gente aguentava, não tinha muito nego que arriscava, mas a gente aguentava mais a pancada. Se tinha aquela turminha que fazia um bullying, ou que ofendia, ou que judiava, a gente não sentia tanta. Não que não houvesse suicídio, que houvesse uma sensação ruim de sofrimento, né? Às vezes a pessoa sofria em casa, mas não tinha tanta demonstração de sofrimento. Hoje, a gente vê muita coragem atrás do microfone ou na frente do computador para injuriar, para ofender, para praticar bullying, mas na hora que chega no vamos ver, tete a tete, não encara, fica quietinho, vira uma moça, vamos dizer assim, né? Então, o que eu quero dizer, a pergunta é essa. Hoje, essa geração hoje, que tem muito mais informação, tem muito mais condição de ter conteúdo, né? Tem a internet, tem o celular, tem o computador, que é o HD, SSD, aquela velocidade violenta que não existia antigamente. Eu sou da época, minha geração, eu tenho 44 anos. A minha geração é a geração da internet. Oi, eu peguei essa época. Quadrado. Você é a geração do disco vinil, é a geração do como é que é o nome do fone de ouvido lá? Como é que eu nem sei o nome? É um da Sony, portátil? Eu exato. lembro aquele disco de cintura. Aquele stand de essa série tem muito também com fone de ouvido lá, aquela série. Bota fé. Pois é, então o que eu queria saber de vocês? Hoje, essa geração que tem acesso a tudo, que pode tudo, ela tem menos força para lidar com essa situação ou não? Sim. Na minha opinião, sim, porque
todo mundo paga de forte na frente do monitor, mas por trás, quem mais paga de forte é quem mais fraco é. Sofre mais. Sofre. Porque, que nem eu falei, hoje em dia, principalmente com esses negócios, por exemplo, TikTok, esse pessoal que produz conteúdo assim, é um conteúdo mais narcisista, que você pode reparar, que a pessoa posta muito mais sobre o corpo dela, a aparência dela. É uma galera que não aguenta crítica, se você falar uma crítica, a pessoa vai ficar triste porque... como você, principalmente no TikTok, por exemplo, a menina vai lá, é um rostinho bonito e corpinho bonito, faz uma dancinha, ganha 2 milhões de likes. Aí a pessoa vai crescendo esse ego nela, aí depois uma pessoa vai lá e faz uma crítica, a pessoa desaba porque... Aí tem depressão, angústia, porque hoje em dia é muito elogio e pouca crítica. E o que pode gerar depois o próprio suicídio, né? O problema é você depender muito de elogio para sua felicidade. Você não vai dar certo, porque os outros vão te criticar. Então, hoje em dia, o pessoal está muito dependente de aprovação alheia para poder ter a felicidade própria. Então, tá muito mais sensível. Antigamente, por exemplo, vamos dizer que você tem... Eu, por exemplo, eu tenho um colega que é negro que eu já fiz piada com ele que ele fala assim, não, de boa, eu entendo, porque a gente é amigo, ele é de boa. Por exemplo, em época de que a gente estudava negócio de escravo, chegava assim, hoje não fala sobre escravismo. Ele virava pra mim e já se zoava. Ele é de boa. Entretanto, tem outra gente que, por exemplo... Politicamente correto. Falou alguma coisa... Politicamente errado. Ele era de boa com isso. Porque ele sabia que aquilo era uma piada, não passava dali. Dá pra entender quando é uma zoação, uma brincadeira entre amigos ou quando realmente é racismo. Quando uma pessoa desconhecida chega e fala isso, por exemplo, é estranho, não dá pra saber. Mas ele sabia, era de boa. Mas, ao mesmo tempo, tem gente de fora que não conhece o contexto, que se visse aquilo, ia se sentir ofendido, sem nem ser com ela, sem saber de nada. Então, o pessoal hoje em dia tá muito... Se ofende muito fácil. Pessoal, qualquer coisinha... É uma geração que tá... Como é que eu falo? É igual você deu ideia. Muita necessidade de aprovação. E muita gente vai, igual, lança um vídeo, enche de elogio. Aí uma crítica que vem, às vezes a pessoa não tá querendo ofender, ela tá só colocando um ponto de vista dela, aí vem aquele desabamento, porque ela tem tanta necessidade de aprovação, que enquanto ela tá tendo aprovação, pra ela tá top, tudo bem. Mas tem aquelas também que são ofensivas mesmo. Não. Demais. Mas aqui... Se é tóxico, sempre vai ter gente. Sempre vai ter. E você, peraí, você já ficou angustiado, ansioso, porque você sofreu alguma crítica? Não, eu acho que eu nunca tive isso não. Só que eu tava querendo contar um negócio legal. Que deve ter 1 ano, mais ou menos, que vocês falaram no assunto de atrás dos monitores e a pessoa é uma pessoa bem diferente, bem corajosa. Só que deve ter, acho que no máximo 1 ano, que um streamer americano que foi pro World Cup de Fortnite, ele foi zoar um menino de 9 anos que joga Fortnite demais. O nome dele é Zenon. Joga bom jogador. Muito bom. E ele pode bater de frente com um cara que tem 20, 17, que é hoje a idade dos caras que jogam bem Fortnite. Aí, o cara que foi pro World Cup foi zoar o Zenon, que é brasileiro. Só que hoje tem os argentinos, alguns argentinos jogam no servidor brasileiro. Nesse negócio que eu vou contar, tem o King, que é o King Boludo, o Boludo sem querer ofender, o King Manito, o Argentino. King Manito, o Zenon, que é brasileiro, e o cara americano. Eu esqueci o nome dele agora. Aí, o que aconteceu? O cara saiu falando que o Zenon não é bom, falando que o Zenon é ruim, que o Zenon postou um vídeo e ele falou uma crítica falando que o Zenon é ruim. Aí o cara começou a falar assim, você tem isso? Aí ele mostrou a picareta da FNCS que ele tinha ganhado. Aí depois ele falou um monte de coisa, falou, eu ganhei o World Cup, eu sou muito bom, seu server é muito ruim, isso. Aí o King, que é o cara que ficou em terceiro da World Cup, ele chegou, quando o cara falou que o server brasileiro é muito ruim, o King chegou, ficou em terceiro, quinto na World Cup, ele chegou e falou assim, ele falou que se ele fosse pro server do Brasil, ele ia matar todo mundo. O King falou, ele mandou uma foto, que na World Cup ele matou o cara. Ele mandou uma foto e falou assim, vem, tô te esperando. Intimou ele. Pois é, a gente vê isso. É uma curiosidade. Quando você fala sobre o skate, foi introduzido nas Olimpíadas a primeira vez foi este ano. E ele causou um espanto muito grande na comunidade de jornalistas esportivos.
Ninguém estava acostumado com aquilo, certo? O que é o costume? É a confrontação. O brasileiro ele gosta de confronto, ele gosta de disputar. A natureza do brasileiro é essa. E é por isso que quando economicamente não se compara um país com outro, até mesmo pela idade, é um país mais velho, europeus são países mais velhos, com 2, 3 mil anos a mais que a gente, né? O que não justifica muito, porque a América tem um pouco mais de 500 anos e dá uma surra no planeta, não só na gente. Mas vamos analisar, assim, os países mais velhos, mais tradicionais, né? Mais antigos. A gente percebe que a gente percebia, né? Agora já acabou isso. Antes do videogame, tá? A culpa é do videogame. Eu culpo o videogame. A minha cabeça, tá? Às vezes eu estou viajando demais. Mas antes, quando não tinha videogame, o brasileiro se comparava, ele se, como é que eu falo assim? Se igualava ao mundo, pelo menos nos esportes, onde se precisavam de mais pessoas e onde nunca dependeram de voto de ninguém. Aquele esporte de disputa, é eu contra você, vamos ver quem vai ganhar entre nós dois. O brasileiro, ele se igualava ao mundo através do esporte. Por isso, futebol no Brasil, nós somos na frente. Por quê? Porque, primeiro, não é 1 contra 1, são 11 contra 11, e aqui não tinha videogame, não tinha tecnologia, colocava uma bola no meio, era 22 para cada lado, e ali o pau quebrava, ali ninguém já começava a aprender a jogar bola, e virava craque mesmo na rua, estourando o dedo no asfalto. Então, o futebol, então já que é nós contra vocês, surgiu aí na Inglaterra, mas como não existe esse negócio de votação, eu nunca gostei muito de esporte, gente que você faz o passe e o cara levanta a placa 10, 9, o cara vai te dar a nota. Você depende dele. Então, quando não se dependia de ninguém, aí vai no judô. Por que o Brasil sempre foi um esporte tradicionalíssimo no judô? Porque é um contra o outro, vamos ver quem é. Você entendeu? E a gente sempre teve futuro. Futebol nem se fala. Voleibol, olha aí. Quantos títulos que a gente tem? 5 contra 5, não sei exato. 6 contra 6, mas a gente vê que tem ali uma disputa 1 contra 1. Certo? Aí, meu amigo, o que aconteceu com o nosso país? A internet chegou. A tecnologia chegou. E muito se fala hoje que a Europa percebeu e aprendeu a forma como a gente joga futebol e pegou aquilo ali e falou, vamos dar uma melhorada, e virou o que se tornou hoje. Apesar de que quando é 11 contra 11, país contra país, as coisas já não são tão fáceis. A gente está sempre liberando nas quartas de final, semifinal de Copa. Para ser tão terceiro mundo em relação a eles, nós estamos sempre ali, né? Batendo na porta, de leve a gente leva uma Copa América aqui, está sempre lá entre os primeiros disputando. Nós praticamente já estamos na próxima Copa. Nós somos o único país que sempre participou de todas as Copas. Não tem esse negócio da gente na eliminatória. Então a gente tem mas a gente percebe que eles evoluíram e a gente nem tanto. Percebe? Percebe que essa evolução ela parou de acontecer quando surgiu o videogame. Aquele negócio de ficar, hoje eu tenho tecnologia, hoje eu vou ficar dentro de casa, hoje eu vou jogar. Pra quem ir lá pra praia jogar bola, rua 11 contra 11, não tem brinquedo, não, joga bola no menos isso. Mas não, todo mundo tem videogame, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular. Entendeu? De fato... Isso dificultou muito pra nós, não? Não, de fato sim. Né? A tecnologia chegou, igual você falou, o cara antigamente não tinha o que fazer. Você pode ver isso até mesmo na música. Olha como é que é o mundo musical. Pelo menos eu falo aqui no Brasil, né? O mundo musical do Brasil decaiu, tipo, estrondosamente. Você vai comparar o estilo de música hoje com antigamente. A cultura em si foi depreciando. Sim. Então, igual antigamente que o cara não tinha o que fazer, ele ia lá e compõe uma música, algo bonito. Hoje em dia tem tecnologia, vai emendar um monte de trem ali, ver o que o povo gosta e lança. E acaba ficando famoso. Eu acho que é mais questão cultural do que a internet em si, ou o videogame em si, que seja a tecnologia. Por quê? O brasileiro tem dificuldade mais de reconhecer o que a gente produz, o que a gente tem. Sim. Você pode ver que a pessoa idolatra um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas aí vai falar do Neymar. Caicai, isso já é uma cultura da nossa mídia, né? Ela tem que destruir, né? E eu acho que Casagrande falando mal do Neymar. A grama do vizinho é sempre mais verde no Brasil. E eu acho que com a internet isso evoluiu. Então a Europa não tem preconceito, Luciano. Você citou preconceito, sim, tem, mas é menos. Você citou o skate. O skate está reconhecido no Brasil agora, sim, por causa das Olimpíadas. Ano passado eu andava de skate na rua, ninguém olhava na minha cara. Esse ano, depois das Olimpíadas, eu fui andar de skate na rua lá na Cidade Nova.
os tiozinhos que olhavam pra gente, pô, skatista, vagabundo. Já olha com, né? Agora já virou, não, havia menina lá na Olimpíada de skate e tal, vocês é fera. Já não é hein? tão praticado por pessoas, né? Isso. Ou seja, vamos dizer assim. Ou seja, só é valorizado quando vira profissional, é tipo jogo. Antigamente, quem ficava jogando pra tentar virar profissional era vagabundo, era preguiçoso, só queria saber de jogar. Agora aí com os campeonatos profissional, não, o cara tá tentando alguma coisa, tem jeito, mesma coisa com o skate. O pessoal só dá valor quando vira competição profissional. Quando é, por exemplo, lazer assim, não dá valor. E lá na Europa. Mas aqui, quando você disse que, quando você tocou no assunto que no Brasil a grama do vizinho é sempre mais verde, eu também concordo muito com isso, que se a gente parar pra ver, na Argentina, o pessoal ama o Messi demais, acha o Messi melhor que o Maradona. E, nossa, fala que o Messi joga demais porque é o melhor jogador do mundo disparado. Em Portugal, o pessoal ama o Cristiano Ronaldo, fala que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Que não tem um cara que odeia o Cristiano Ronaldo no Portugal. Que é muito difícil. Aí você vai olhar no Brasil, quantos brasileiros falam que o Neymar é horrível, que o Neymar não joga nada, que exato. é cai-cai, que se Absurdo, a gente sem o absurdo. Neymar funciona totalmente. Se colocar o Neymar para não jogar uma Copa, se não convocar ele na Copa de 2022, o Brasil, eu falo com segurança que o Brasil não passa da fase. A gente tem que analisar, tá mudando totalmente de assunto, né? Mesmo porque quando eu falei de skate, eu falei da competição. O skate, ele demonstrou pro mundo que, pô, o cara tá ali competindo com o outro, mas o cara perde, vai lá dar um abraço no outro, fala, não, um fica torcendo pro outro para acertar a manobra. Né? A gente já tá acostumado no mundo, aí você fez o seu, deu certo, você torce contra, vai cair. O mundo se surpreendeu com isso. Mas em relação ao Neymar, a gente sabe que... O que eu vou dizer sobre o Neymar? Pessoa física, melhor jogador de futebol brasileiro nos últimos, vamos colocar aí 5, 6 anos, porque o Ronaldinho Gaúcho também jogou pouco tempo. Excepcional jogador, ele faz diferente. A Liga dos Campeões ano passado, não ganharam a Liga dos Campeões ano passado, né? Mas ele jogou demais da conta, eu vi todos os jogos, eu ficava impressionado por jogo. Entendeu? Eu não sei como que compararam o Neymar com o De Bruyne. Não tem comparação. Não tem comparação Neymar. Até com o Mbappé, né, o nome? Não tem como comparar. Não tem. Ó, e é engraçado que os grandes jogadores sabem disso. Entendeu? Se você perguntar o Cristiano Ronaldo, o Cristiano não vai saber, porque o Cristiano Ronaldo é um ponto fora da curva. Sempre foi. Mas se você perguntar a ele, Neymar joga demais. Ele sabe os adversários que ele tem para a disputa do melhor do mundo. Assim como... Eu sei que isso é decidido por europeus, eu acredito que tem aí muita marra, e dificilmente, se o Neymar se ele ganhar tudo, eles vão falar que ele ficou em segundo ainda. Você entendeu? Porque o pessoal não gosta dele, mas grande parte do que aconteceu com o Neymar, das pessoas não gostarem dele, partiu da mídia brasileira. Partiu daqui. A última Copa do Mundo, em que nós estávamos disputando aqui no Brasil, a imprensa internacional utilizou da nossa imprensa para desestabilizar a nossa própria seleção. Aonde que a gente vê no futebol, por exemplo, um cara sair de dentro do campo e ir lá e pisar no seu pé contra o juiz. Todo mundo aqui que ele tinha machucado o pé, ele tinha feito cirurgia, o cara foi lá, pegou a bola e pisou ele lá fora. Esse cara nem amarelo levou. Nem amarelo levou. Se fosse hoje, ele seria expulso, bobear, ficaria uns 3 jogos sem jogar. Foi uma agressão física fora de campo. Mas era o Neymar, ele fantasia demais. Não é. Ali é o seguinte, futebol faz parte do futebol desde, da 1970, 80, só que a Globo resolveu pegar no Neymar. Por quê? Porque ele é de direita? Talvez. Porque ele não fica dando trela para a Rede Globo? Talvez. Você pode analisar o Casagrande. O Casagrande é modelo para quem? Para poder falar da vida pessoal do Neymar. Tá certo, ganhou dinheiro demais, faz aquilo por amor, não tenha dúvida. O Neymar pegar um avião e jogar pela seleção brasileira hoje, o Neymar pegar um avião e jogar por qualquer, ele faz por amor. Por dinheiro não é mais não, gente. Esses caras ganham mais dinheiro com o Instagram do que como jogando futebol. Um post eu dele nunca vou é 50 esquecer de uma frase que eu vi, e eu não sei se ela é verdadeira, mas eu ouvi essa frase com o Ronaldinho Fenômeno, porque era um fenômeno. Com 17 anos eu vi o Ronaldinho jogando em Patingão aqui, ele chegou com um chinelo de dedo, ele tinha um chinelo amarelo e um vermelho. Ele não tinha nem chinelo de dedo, ele veio jogar aqui 17 anos, contra o Ideal Esporte Clube. Cruzeiro versus Ideal. E ele acabou com o jogo, cara. Ele acabou com o jogo, ele tinha 17 anos. 10 gols a cada minuto. Nesse ano que ele subiu profissional. Porque ele chegou no Cruzeiro nessa idade, que ele veio lá de São Cristóvão, eu acho, no Rio de Janeiro. Ele acabou com o jogo. Eu era menino. Na verdade, eu tinha 17 anos também, porque ele é da minha idade.
Eu vi aquilo, falei, gente, o cara joga demais. Aí ele subiu, já foi... O Ronaldo, que era um fenômeno, nunca alguém teve dúvida, mas ele era um cara boa praça, ele ganhou muito dinheiro mesmo, mas ele sempre foi aquele cara que fez programa com a Globo, entendeu? O cara tem um pouquinho mais de personalidade, você não vê essa adoração que teve com o Ronaldo, merecida, adoração não, porque pra mim só Deus, com o Romário. Aí vem a questão que eu falei, é tudo cultural. Isso até nos jogos. Não sei se você sabe desses dados, mas o Brasil, acho que em questão de games mundial, eles perdem só para os Estados Unidos. Olha pra você ver. Principalmente tem o Fallen, que é que eu diria que é a cara do CSGO brasileiro, que ele é um monstro no CSGO. Lá fora, não lembro qual foi de competição que foi, só sei que pedindo pro jogador lá, que acho que tinha chegado da final, falar quais os jogadores que você mais tem medo de enfrentar. O Fallen tava entre eles, porque o Fallen com a Sniper no CSGO, ele destrói. Eu acho que em questão de games do Brasil, o único que é um ponto fora da curva é o Fortnite. Que é um ponto que, assim, ainda tem jogadores para crescer, para jogar mais. Porque no Fortnite não tem tantos jogadores que surpreendem. Tanto que na World Cup, se eu não me engano, posso estar errado, se eu não me engano, o jogador mais próximo do primeiro lugar foi o Lelé ou Lasers, que ficou em 17º, 18º, mas aí você puxa, em 17º no mundo inteiro. No mundo inteiro, de 100 jogadores. Que aí vem a questão cultural. O Brasil vai... Ainda é menos, mas ainda tem... Esses caras só vão ser reconhecidos quando ganharem alguma coisa. Igual aconteceu com o skate. O skate... E esse cara ainda corre risco dele ser tido ainda como um jogadorzinho vamos dizer assim, a gíria que você citou, igual o skate mesmo. Se você puxar o histórico, olha o Bob Burnquist. O Burnquist é um clássico do skate, andou na mesma época ali do Tony Hawk, que meio que inventaram o skate. O Bob Burnquist é brasileiro. Tava lá, ninguém deu bola. Ele é o da Califórnia? Aquele que tem a rampa gigante? Ele tem uma mega rampa da casa dele. Mesmo sendo o segundo, assim, que mais utiliza do videogame, ainda existe muito preconceito no nosso próprio país ainda. É uma questão cultural que tem que ser quebrado. O skate só foi reconhecido agora nas Olimpíadas aqui no Brasil. Mas se você for puxar a história... É muito antigo, já tem muito sucesso. Os caras lá fora... Isso aconteceu até no surf, né? Surf, Gabriel Medina. Roubaram o meu Medina. Que roubou nada, rapaz. Jogou demais. O outro lá... Nossa, brasileiro fera demais também. Então é uma questão cultural, não vai ser quebrada enquanto o povo não entender que não é algo ali, é uma cena diferente, igual o skate veio de rua, jogo já é mais algo do nerd, que tem um preconceito, mas não é assim também. Acho que a partir do momento que o povo começa a olhar com outros olhos, melhora até a comunidade. Vou jogar um jogo. Se tiver uma criação, eu acompanho alguns jogadores de Call of Duty que ele fala, tem interação do Instagram, né? As pessoas mandam pergunta para ele, como que sua mãe te apoiava, como começou lá atrás, quando você começou a jogar, como é que é? E o cara fala, minha mãe me apoiou, ela falava que eu não devia largar a escola, mas ela me deu um apoio, me incentivou, você quer virar jogador profissional? Eu dedico e tal. Que não é que acontece muito hoje em dia, é muito difícil, sabe? Então, a partir do momento que tiver um acerto cultural mesmo entre as pessoas, de reconhecer que tá ali, é reconhecido mundialmente, dá um boom cabuloso. O Brasil se destaca em muita coisa. Skate, futebol, jogo, vôlei. Então, é mais incentivo, eu acho, do que... Tranquilo, eu achei massa. Só que nosso tempo é curto, né? Já deu, né? Já deu. Eu queria agradecer a oportunidade de aprender, porque realmente eu não tinha esse conhecimento nenhum, ainda estou aprendendo. Tomara que a gente faça várias vezes, né? Que o canal possa crescer. Só que tem que trazer sempre argumentação boa, igual essa de hoje, sabe? Né? JJ sabe tudo, não sabia tudo, tô aprendendo aqui com ele, vou ficar no pé dele agora. Sabe tudo. Bota aí pra jogar Fortnite no seu computador. É bom trazer. Gostei da ideia, viu, André? Gravar ele jogando, isso é bom bom demais. te trazer, porque eu acredito que os pais vão ver, né? Os pais devem assistir esse podcast.
para mudar mesmo a visão. Hoje em dia a geração ela tem vindo, e igual eu citei naquele dia sobre a parada da depressão, é um outro assunto, né, totalmente diferente. Mas hoje em dia as pessoas estão precisando discriminar menos. Sim. Igual ver um menino jogando, vai chamar o menino de vagabundo pra quê? Incentiva ele, fala, não, você joga bem e tal, dedica, você vai virar profissional, que é um mercado hoje em dia. O problema da idade, Thiago, não é só por esse lado. O problema da idade é esquecer o resto. É Se complicado. não esquecer o resto, já cansei de falar, lá em casa a regra é regra. Você tem que estudar, você tem suas obrigações, cumprir. Não pode seu quebrar o tempo é seu, princípio. Não pode tempo é quebrar o seu. princípio. Beleza.